Iniciamos o segundo bloco no programa Neto Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o agente da Receita Federal, Dr. Eloís Rodrigues, claro, falando sobre imposto de renda. No primeiro bloco, meu colega Adir fez um questionamento, porque a isenção da declaração de imposto de renda é até 300 mil de bens, mas como é que a Receita vai avaliar esse valor dos bens? Bem, de fato é uma pergunta importante porque me possibilita esclarecer bem esse ponto. Até tivemos telefonemas para a agência perguntando, então quer dizer que se eu vender até 300 mil, um bem de até 300 mil, eu estou isento do imposto de renda? Não. Uma coisa é a isenção do imposto de renda, outra coisa é a dispensa da apresentação da declaração do imposto de renda. Então, este item que trata do valor de 300 mil para quem teve a posse de bens em 31 de dezembro de 2009, até o valor de 300 mil, é tão somente para isentá-lo, dispensá-lo da apresentação da declaração de imposto de renda à pessoa física, mas nada a ver com o imposto. Quanto à pergunta feita pelo Celesc, de que forma que a Receita vai avaliar esse valor de 300 mil, é pelo valor escritural, pelo valor de aquisição do bem. É o que está na escritura. É o que está na escritura. Então, bens adquiridos antigamente, há muito tempo, quando entrou a UFIR no Brasil, houve um momento que nós fizemos nossas declarações de imposto de renda de pessoa física em UFIR. Nós tivemos que converter os valores de nossas aquisições, que constavam no nosso patrimônio, para X UFIR. Então, ao invés de X cruzeiros, que era na época, passou para X UFIR e depois para X reais. Então, antes disso um pouquinho, naquele momento da UFIR, se não me falha a memória, nós tivemos a possibilidade de reavaliar o nosso patrimônio pessoal pelo valor de mercado. Então, naquele momento, isso é coisa de uns 15 anos por aí, 15, 16 anos, nós avaliamos a nossa casa, que a gente já possuía na época, a preço de mercado. Então, ali houve uma certa anistia de imposto de renda sobre ganho de capital, porque naquele momento atingiu o preço do mercado. Eu declarei o preço do mercado. De pouquíssimas declarações a Receita mexeu. A maioria a Receita aceitou que a pessoa declarou. Então, a partir daquele momento, converteu-se em UFIR e depois converteu-se em real. Depois, naturalmente, tem situações que um imóvel ele tem um ganho com o preço de mercado e tem situações que o imóvel perde com o mercado. Depende de situações da cidade. O que acontece próximo ao imóvel da pessoa pode fazer o preço subir, como pode fazer o preço baixar. Então, na verdade, o ganho de preço de mercado é um ganho ou uma perda, né? E a Receita, então, baseado nesses contextos, ela aceita o valor de escritura. Mas, sempre lembrando, se a pessoa para adquirir uma casa por 280 mil, nos últimos tempos, adquiriu por 280 mil nos últimos tempos, vamos dizer nos últimos 10 anos, para não falar só nos últimos 5 anos, é evidente que essa verba para ele adquirir essa casa, ela passou de uma forma ou outra, ela pode ter vindo para a Receita Federal. A pessoa já possivelmente teve a obrigação de fazer a declaração, né? Então, e naquele momento. São poucos os casos em que a pessoa com patrimônio desse deixará de apresentar a declaração de imposto de renda da pessoa física. Assim, quando que a pessoa tem que declarar um imóvel? Ele comprou e ele não escriturou. Consequentemente, o cartório lá não tem conhecimento dessa venda, mas ele comprou por um contrato. A partir de um contrato já gera a obrigação dele declarar? Sim. O nosso regime tributário no Brasil é regime de caixa. Pessoa física entrou, adquiriu, deu seu fato gerador e a pessoa adquiriu a obrigação de declarar, né? E de recolher o imposto se for o caso. Então, a transação financeira cria o fato gerador. A questão da escritura é uma questão de propriedade legal, é de garantia de segurança que a pessoa tem, né? Segundo as nossas leis. Então, por quê? Fazemos um negócio hoje. Eu compro um imóvel, eu pago, recebo, fazemos um contrato, tudo bem. Se eu deixar para declarar daqui 2 anos, quando for fazer a escritura, não tem como você valorar isso. Você não pode, eu não posso declarar que eu paguei.
200 mil numa casa daqui 2 anos, se eu paguei 200 mil hoje, ou se eu vendi uma casa hoje por 200 mil, e a pessoa não quer escriturar, e eu adquiri bens com esses 200 mil, a minha declaração ela é dinâmica, a minha como de todo contribuinte. Então nós temos que declarar pelo fato gerador da entrada do dinheiro, da transmissão da posse, a qualquer título. Se é um contrato, deve declarar pelo contrato. Essa questão de esperar fazer a escritura para daí declarar no imposto de renda pessoa física, muitas pessoas, de uma forma equivocada, pensam assim em fugir um pouco das vistas do leão. Mas acontece que não tem como é que essa pessoa vai declarar daqui 2 anos se pagou hoje 200 mil? É difícil. Então as pessoas acham um jeito, mas as duas partes têm que declarar de acordo, porque senão é complicado. Então, um declara, outro não declara, não declara. Um está denunciando o outro. Um declara que comprou hoje, o outro vai declarar que vendeu daqui 2 anos. E todas essas informações, esses dados são cruzados via CPF, né? São cruzados. Inclusive as transações bancárias. Exatamente. Corretagem de imóveis, né? E depois não podemos esquecer que a lei ainda prevê, em alguns casos específicos, sinais exteriores de riqueza, né? Se eu comprei e vendi minha casa por 200 mil, não declaro, mas comprei uma lancha ou um carro aí. Quer dizer, de alguma maneira a Receita Federal poderá ter acesso a essas informações e me chamar para que eu dê minhas explicações, né? Eloy, agora eu tenho uma casa lá, como nós estamos falando de imóvel, eu acho que é a grande... digamos, uma das grandes dúvidas que aparece, o cara tem um imóvel, o cara fez uma reforma na casa, ele comprou a casa, está lá escriturado por 20, 30 mil, ele comprou há 20, 30 mil reais há 10, 15 anos atrás, mas com o passar do tempo ele foi melhorando essa casa, foi agregando valor, foi fazendo uma ampliação, foi fazendo uma reforma. Isso pode alterar o valor do imóvel na declaração? Muito boa pergunta também, Celeste, pelo seguinte, porque todo o valor agregado como melhorias, ampliação e até reformas, ele eleva o custo de aquisição. Então, se a pessoa adquiriu por 20 mil, não tinha garagem, construiu uma garagem, guardando as notas e que subsidiam a declaração por 5 anos, caso a Receita precisar, ela vai solicitar e ele vai apresentar as notas, despesas de materiais e mão de obra para a construção daquela garagem. Ou seja, dos 20 mil ele já incorporou para 30 esse valor. 10 mil para construir a garagem. O custo de aquisição dele já foi para 30. E na verdade é isso mesmo. Caiu o telhado, deu problema no telhado, resolveu trocar o telhado por telha de concreto. Mas gastou, tem a documentação, declara, faz tudo isso aí. Então ele tem que lançar. Todos os anos em que ele fez alguma reforma, alguma ampliação, alguma melhoria na sua casa, no seu imóvel, ele vai acrescentar. Então ele adquiriu em 2005 um imóvel por 100 mil. Daí passou lá em 2008, 2009 agora, ele gastou 50 mil. Trocou telhado, mudou, né, fez um monte de coisa lá, inclusive construiu a garagem, gastou 50 mil. Ele vai declarar que aplicou na casa a título de melhoria, ampliação, etc., 50 mil reais. Na mesma coluna ali onde ele tem o imóvel, ele acrescenta. Na declaração, na mesma linha e na mesma coluna, ele acrescenta. Então, onde estava 100 mil, vai ficar na coluna anterior 100 mil e na coluna 31/12/2009, 150 mil. Ou seja, ampliação e reforma ele pode jogar. A única coisa que ele não pode é atribuir, digamos, uma valorização em decorrência do mercado. Exatamente. E outra questão, tem que ter caixa para isso também, né? Também, porque senão minha declaração vai furar, né? Porque como é que ele vai reformar a casa se não tem dinheiro? Gasta, por exemplo, lá 30 mil numa reforma da casa, mas ele ganhou no ano 25 mil. E aí é uma prática absurda, né? Alguns declarantes que daí quando falta caixa colocam um empréstimo, né? Que também usa-se de má fé, né? Mas, infelizmente, chegamos ao final desse segundo bloco e voltamos logo em seguida.